Olá, sejam bem-vindos ao Todos os Ingredientes. E hoje, nosso 13º ingrediente, o açúcar. Açúcar, na verdade, é um termo genérico usado para carboidratos cristalizados comestíveis, principalmente a sacarose, lactose e frutose. Sua principal característica é aquele gosto doce que conhecemos muito bem. Ela é essencial para muitas receitas, mas o açúcar mesmo, esse mais comum que nós vemos, se refere à sacarose. Os outros açúcares normalmente vão ser identificados por seus nomes específicos, por exemplo, glicose, frutose, lactose, etc. O açúcar tem uma grande história no mundo. Influenciou o colonialismo, a escravidão, migrações e até guerras. Antigamente, quem cuidava do açúcar era o mestre de açúcar, e diferente dos escravos, ele era pago para trabalhar. A palavra açúcar teve origem no termo sânscrito sarkara, que significava grãos de areia, e através do árabe virou açúcar. A cana-de-açúcar diz ser originária da Índia. Açúcar foi produzido no subcontinente indiano desde a antiguidade, porém não era de fácil acesso. O mel era o meio usado para adocicar os alimentos mais comum. Uma das primeiras menções da cana-de-açúcar aparece em manuscritos antigos chineses, datados de 8 séculos antes de Cristo. O açúcar se manteve razoavelmente pouco importante, até que os indianos descobriram métodos de transformar caldo de cana em cristais de açúcar, que eram mais fáceis de armazenar e transportar. O açúcar cristalizado foi descoberto no tempo da dinastia Gupta, ao redor do século V. Navegantes indianos levaram açúcar por várias rotas de comércio. Monges budistas viajantes levaram métodos de cristalização de açúcar para a China. Durante o reinado de Harsha, entre 606 e 647 na Índia do Norte, enviados indianos para a China na época Tang ensinaram o cultivo de cana-de-açúcar depois que o imperador Li Shimin demonstrou interesse por açúcar. Pouco depois, a China estabeleceu o cultivo de cana-de-açúcar no século VII. Documentos chineses confirmam ao menos 2 missões chinesas para a Índia para obter tecnologias para o refino de açúcar, iniciadas em 647. A cana-de-açúcar foi uma cultura de acesso limitado e açúcar uma mercadoria rara durante muito tempo. No começo do século XII, Veneza adquiriu algumas vilas perto de Tiro e organizou propriedades rurais para produzir açúcar para exportar para a Europa, onde ele suplementou o mel como a única outra forma de adoçante. Os italianos participaram da expansão agrícola das ilhas portuguesas do Atlântico por volta do século XV. A técnica de produção açucareira já era difundida no Mediterrâneo e o produto refinado em Chipre era considerado de primeira classe, envolvendo segredos industriais, tanto que em 1612 o Conselho de Veneza ainda agia nesse sentido, proibindo a exportação de equipamentos, técnicos e capitais oriundos da indústria. Comerciantes de açúcar se tornaram ricos. Veneza, no auge do seu poder financeiro, foi o principal centro de distribuição e comércio de açúcar para a Europa. Os portugueses passaram a viajar para a Índia com bastante regularidade. Nesta época, os portugueses tornaram-se ainda maiores negociantes de açúcar, e Lisboa a capital da refinação e comércio deste produto. A cultura de cana encontrou no continente americano excelentes condições para se desenvolver, e não foram precisos muitos anos para que, em praticamente todos os países americanos colonizados pelos europeus, os campos se cobrissem de cana-de-açúcar. Os navegadores portugueses apostaram nos solos férteis das terras brasileiras para instalar plantações gigantescas de canas cultivadas com a mão de obra escrava. E a aposta foi bem sucedida do ponto de vista financeiro. Os solos eram férteis e o clima o mais adequado. Nessa época, na Europa, o açúcar era um produto de tal maneira cobiçado que foi apelidado de ouro branco. Tal era a riqueza que gerava. O açúcar foi um artigo de luxo na Europa antes do século XVIII. Tornou-se amplamente popular neste século e tornou-se artigo de primeira necessidade no século XIX. Esta evolução de gosto e demanda pelo açúcar como ingrediente básico trouxe grandes mudanças sociais e econômicas, causou principalmente a colonização das ilhas e nações tropicais onde as plantações de cana-de-açúcar com trabalho intensivo eram necessárias. A demanda por mão de obra barata para o trabalho pesado e desumano foi um dos fatores para o crescimento do tráfico de escravos vindos da África, e em particular da África Ocidental. Seguido das modalidades de trabalho, contratando com mão de obra oriunda do sul da Ásia, especialmente da Índia, milhões de escravos e trabalhadores contratados foram trazidos para o Caribe, a Polinésia, a África Ocidental e Meridional, a América do Sul e o Sudeste Asiático. A mistura étnica natural de muitos países, criada nos 2 últimos séculos, teve entre suas principais razões o açúcar. E entre o açúcar temos vários tipos de açúcar. Temos o açúcar mascavo, que é um açúcar de uma coloração mais amarela para marrom,
que é resultado de uma cristalização do mel de engenho e ainda tem um grande teor de melaço. Açúcar demerara é o açúcar granulado de coloração amarela, resultante da purgação do açúcar mascavo, com teor de melaço em sua composição, mas ele é mais utilizado para exportação. O açúcar refinado, granulado, é o açúcar puro, sem corante, sem umidade ou empedramento e com cristais bem definidos e granulometria homogênea. O açúcar refinado granulado é muito utilizado na indústria farmacêutica, em confeitos, xaropes. Temos o refinado amorfo também, que é uma dissolução rápida, muito utilizado domesticamente, em muitas misturas também, como bolo, confeitos, caldas. Açúcar cristal, provavelmente deve ser o açúcar mais comum que vemos na maioria das casas, é o açúcar que a gente usa para quase tudo, né? Deixar o café mais docinho, pode também usar para fazer bolo. A diferença de um bolo, por exemplo, uma massa feita com açúcar cristal ou com açúcar refinado, é que com o açúcar cristal você vai deixar ele mais poroso, enquanto com o açúcar refinado você vai deixar a massa mais lisinha. E se você usar o açúcar de confeiteira, você vai deixar a massa mais lisa ainda. Cancela o açúcar de confeiteira. E temos também o açúcar de confeiteira, aquele que é usado para finalizações de doces, que joga branco assim, fica tipo parecendo meio que uma farinha. Ele é o açúcar mais, como se fosse o mais fino. Vai algumas outras composições ali também nele, como às vezes amido de milho, leva outras coisas. E o açúcar, recentemente, né, a quantidade, ele é principalmente fabricado de cana-de-açúcar e de beterraba. Na beterraba, mais lá para a Europa, por esses outros lugares, onde a cana-de-açúcar já não tem uma cultura tão boa quanto aqui nos países da América. O Brasil possui uma longa relação com a cana-de-açúcar desde a época colonial. Transformou-se atualmente no maior produtor exportador de açúcar do mundo, com os menores custos de produção, a consequência do uso de tecnologia e gestão de vanguarda. Metade da produção brasileira é exportada, o que gerou no ano de 2006 6,1 bilhões de dólares dos Estados Unidos para a balança comercial. Exporta-se açúcar branco, refinado, cristal e demerara há pelo menos 5 anos. A Rússia é o maior cliente do Brasil. A cana ocupa mais da metade das lavouras do estado de São Paulo, tirando as pastagens, onde se fabricam quase 2/3 de todo o açúcar brasileiro, sendo esse estado responsável por 70% das exportações brasileiras. Consome-se a cada ano no Brasil 52 quilos de açúcar per capita. A média mundial é de 22 quilos, utilizando a cana plantada em cerca de 9 milhões de hectares de terra. Então, no Brasil é um dos países que se consome mais açúcar, né, comparado com outros países aí, quase o dobro, mais que o dobro, na verdade, que vemos que a média mundial é 22 quilos, Brasil 52 quilos. E o açúcar é essencial aí para muitas receitas, muitos preparos, um ingrediente essencial na cozinha de qualquer cozinheiro. E é com um doce abraço que eu vou me despedindo de vocês e até mais.